Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakowicz, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com a atriz, figurinista e cenógrafa de teatro Cy Teixeira. Nós vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Fique aí, já se inscreva no nosso canal. Você é nosso convidado. Bem-vinda, Cy Teixeira. Nós queremos iniciar agradecendo por você ter aceitado o nosso convite aí, estar conosco aqui para essa entrevista no Teatro Entre Fotos. Imagina, eu que agradeço, na verdade, eu fiquei muito feliz com o convite. E, acima de tudo, eu acho que eu tenho que agradecer a iniciativa de vocês, né, por conduzirem esse canal, por terem tido essa iniciativa desse canal, porque é sempre importante a gente ter um espaço, né, para a gente falar dessa arte da gente, essa arte que nos move, que a gente é tão apaixonado por ela. Pois Muito é, obrigada. Tá tão parada, né, Cy? Todo mundo desesperado, mas o negócio vai sair aí. O que eu quero saber logo de começo é como é que o teatro acontece na sua vida? Então, o teatro, ele apareceu para mim, eu costumo dizer assim, um pouco tarde. Não que eu pense que seja tarde para começar qualquer coisa, né, na vida da gente, sempre há tempo. Mas eu não sou de São Paulo, eu sou do Paraná, eu cresci em Curitiba. E eu venho de uma família muito simples e eu tenho, assim, na família pessoas que trabalham na área da educação. Então, muito cedo, eu comecei a estudar. Eu sou do tempo que a gente estudava, ainda fazia o profissionalizante no segundo grau, e eu fui estudar magistério. Trabalhei muitos anos com educação. Acho que quando tem alguém na família, a gente acaba se enveredando também nesse caminho, né? E eu, trabalhando muito cedo na área, logo cursando magistério, eu fui trabalhar e eu tive uma turma de alunos para alfabetizar no antigo jardim de infância. Então, eram crianças de 6 anos de idade e eu tinha esse compromisso de alfabetizar. E teve um período nessa escola onde a gente foi fazer um passeio com as crianças, nós fomos levá-las ao teatro. E eu não tinha tido contato ainda com o teatro nessa época. Olha só que coisa, né? E quando a gente entrou no teatro com as crianças, a gente acomodou todo mundo, né? Os professores ficavam atrás, né, para poder manter a tal da disciplina. Para poder beliscar eles, né? Pobrezinhos. E aí, aquela energia toda, e aquilo tudo muito gostoso, tudo muito animado, mas de repente o espetáculo começou. Era um infantil, Branca de Neve, os 7 Anões, a gente foi levar as crianças para assistir. E quando começou, que a cortina se abriu e eu olhei para aquilo, eu falei assim, nossa, mas eu quero estar lá, não aqui. Mas eu era muito nova, eu tinha na época 14 para 15 anos, eu já comecei a trabalhar com criança nessa época, e aquilo ficou na minha cabeça, que eu tinha gostado do teatro, comecei a frequentar mais, e outras crianças eu fui levando, e quanto mais eu me aproximava, mais eu me apaixonava por aquilo. E aí cresci, fui fazer faculdade, continuei na área, fui fazer pedagogia, sou pedagoga pela Universidade Federal do Paraná, continuei ainda um tempo atuando na área da educação, e depois casei, e a gente veio para São Paulo. Meu marido teve uma transferência, e a gente veio morar para São Paulo. Nos primeiros meses, eu continuei buscando a carreira na área da educação, e, ao mesmo tempo, tinha uma coisa assim que dizia, cara, eu devia buscar outra coisa, e resolvi estudar. Me matriculei numa escola de teatro, né? No começo foi muito difícil, porque a família levou um susto. A família dizia assim, nossa, como que você sempre teve o pé no chão, vai ficar agora com a cabeça nas nuvens? Como assim? Não é dessa forma, volta para a educação. E aí eu comecei a sentir que aquilo era um caminho sem volta, né? Terminei o curso de teatro,
Na escola, um dos professores que a gente teve foi o Zé Henrique de Paula, e no final do curso eu me lembro que a gente se juntou com alguns colegas e a gente propôs para ele um grupo de estudo, a gente queria estudar história do teatro. E eu me lembro que ele dizia assim para a gente, bom, então a gente pode fazer esse grupo sim, podemos iniciar, mas ao invés de vocês estudarem história do teatro, vocês vão poder ler, enfim, vamos estudar interpretação? E a gente gostou daquilo, a gente começou, a gente ficou alguns meses, acho que quase um ano fazendo esse grupo de estudo, éramos umas 10 pessoas mais ou menos, estudando com ele, entendendo um pouco dessa coisa da interpretação, porque a gente nunca sai, né, de uma escola de teatro pronto, né? Você tem caminhos apontados, né? Mas você tem que estar sempre buscando, e esse momento foi muito rico para a gente. E isso culminou num convite dele para esse grupo, era um grupo de meninas, a gente, na maioria, éramos meninas, para participar do espetáculo Senhora dos Afogados, no coro, que era uma peça que tinha se iniciado na própria escola, e depois a peça continuou, e aí ele queria formar um coro maior, precisava das meninas, e ele nos convidou. Então, foi aí que iniciou. Foi a minha primeira peça profissional, e de lá para cá eu nunca mais parei. E esse espetáculo, ele foi trazendo assim, um estreitamento de relação entre a gente passou a trabalhar junto em muitos outros trabalhos, né? Eu fiquei participando do Núcleo Experimental por volta de 12 anos, e eu comecei a trabalhar junto com ele com figurino. Eu me lembro que ele estava ensaiando uma peça chamada Cândida, e aí ele disse um dia para mim, olha, eu mandei o figurino, ele criou, né? A criação do figurino de Cândida é dele. E eu mandei para a costureira, e a senhora ficou doente, não vai poder fazer, a gente vai ter que ir lá buscar, eu vou ter que ir lá buscar, você não quer ir comigo? Eu falei, vamos buscar. E no caminho eu falei para ele, falei, nossa, mas que interessante, né? Fazer figurino, como que é? Como que acontece? Ele falou, olha, a gente está indo buscar esse figurino. Eu não tenho com quem fazer esse figurino. Se você tem esse interesse, você não quer aprender? Eu falei, claro que quero aprender. E eu sou uma pessoa muito assim, entendeu? Olha, vamos fazer tal coisa. Eu não sei, então não sei. Mas qual que é o caminho? Vamos achar o caminho? Eu sou muito do fazer, de pôr a mão na massa, né? E aí a gente pegou e a gente já se debruçou sobre o que ele tinha pensado. Ele tem muito conhecimento na área também. Na época ele me ensinou a cortar, e a gente acabou, eu e mais uma outra menina, a Carinha Gazon, a gente executou o figurino todo à mão, o figurino feminino, porque o masculino acabou indo para o alfaiate, né? A gente estava começando e a gente ficou só com o figurino feminino, que eram 2 personagens na época, mas com troca e tudo mais. Então foi um período assim muito rico. Esse de Cândida foi um marco para mim, porque o aprendizado assim se abriu, né? Depois eu fui, a Fernanda Maia dirigiu um espetáculo chamado Canção de Amor em Rosa, um musical que ela escreveu e dirigiu, com canções do Noel Rosa. Muito lindo o espetáculo, e eu fiz também o figurino, numa pegada dos anos 20, mais um infantil, então a gente tinha esse conceito dos anos 20, mas como que a gente podia trazer para um universo infantil, né, esse figurino? E fiz o cenário também, que era tudo feito de tecido. Então, eram painéis de tecidos, todos bordados, com bordados e aplicações, que ficava aquilo de fundo e trocavam aqueles painéis conforme as cenas, e o figurino na mesma linha, tudo feito à mão. E eu sou, assim, muito apaixonada por esse universo todo. Foi uma coisa, assim, que quando eu fui entrando e estudando e sempre estando envolvida com o teatro, eu me envolvo muito mesmo. Então, eu não consegui mais sair. Então, daí já foram outras peças acontecendo, e aí fui fazendo assistência para o Zé. Eu acho que nesse período que eu fiquei no Núcleo Experimental, a maioria das peças, a grande maioria das peças, eu estou junto, trabalhando no figurino com ele. Então, a gente tinha uma relação muito rica de trabalho, muito, muito, me fez crescer muito. Sim, nós assistimos você em algumas peças, como O Senhora dos Afogados, A Milionária, e queria saber como é que é o processo de criação desses personagens, que na verdade são tão diferentes, esses e outros, né? Você até já citou algumas aqui. Então,
não existe uma receita pronta, né? Eu acho que quando a gente entra numa escola para estudar teatro, a gente encontra os caminhos, né? Olha, você pode ir para cá. Eu acho que quem é estudante de teatro entra em contato com as obras de Stanislavski, conhece grandes diretores europeus, né? Americanos, grandes dramaturgos também. Eu acho que tudo isso é uma fonte que vai enriquecendo a sua bagagem, né? Mas como método para a criação, e eu, estando passado pelo núcleo experimental tanto tempo, eles utilizam no núcleo experimental uma técnica chamada um método das ações físicas, que consiste em você pegar um texto de teatro e trabalhar ele, se debruçar sobre ele, fazendo divisões, procurando achar qual é a ação dramática que cada personagem tem no texto todo. E essa ação dramática, que é a intenção de cada personagem, ela é transformada em ação física. Você traduz aquilo numa ação física para você utilizar em cena. Então, você tem um texto de ponta a ponta, todo trabalhado, todo estudado, você tem um conhecimento a fundo do texto, o que esse texto está querendo dizer, qual que é a visão do diretor também, para onde que você quer encaminhar o seu trabalho. E a hora que você tem essas ações físicas todas definidas, você tem uma partitura corporal. E essa partitura corporal, você vai ensaiar exaustivamente o ensaio, né? E aquilo vai se tornando orgânico. De repente, você olha um resultado de um trabalho desse, você diz, nossa, como aquilo é natural? Mas aquilo não nasceu natural. Aquilo nasceu de um trabalho muito empenhado, né, onde a coisa acontece de forma mecânica e com os ensaios aquilo vai fluindo, aquilo vai ficando natural. E lógico que isso somado a outras coisas, né? Eu costumo dizer que para quem é ator, referência é tudo. Então, observação no seu dia a dia, é você ler, é você ter conhecimento de obras de arte, tudo isso influencia no seu trabalho, enriquece, porque você pode olhar. Você tem isso, usar isso a seu favor, né? Olhar uma obra de arte, como que eu posso olhar para isso e trazer isso, aproveitar isso no meu trabalho como atriz, né, no palco. E aí, é claro, uma coisa que eu acho muito rica também é você participar de vários grupos, trabalhar com vertentes diferentes, porque não acho que exista uma receita certa, um método que ele, por si só, seja completamente eficiente. Eu acho que sempre você pode estar enriquecendo de outras formas, né? Eu tenho trabalhado também junto com o diretor, o Thiago Ledier, que também teve seus trabalhos no núcleo experimental, mas que também fez trabalho com outros atores, então sempre traz, e é uma troca muito grande entre a gente nessa construção. Eu vou sair agora um pouquinho da atriz e você já me falou como é que você se encantou por essa outra área que era ser figurinista, né? Eu vou entrar nesta área com você. Eu queria saber o seguinte, em que momento entra o figurinista numa produção? Você entra logo no começo ali, ou você é chamada depois? Você pode dar palpites ali no meio desse processo? Como é que acontece isso? Como é que é o começo disso? Como é que eu contrato você? Então, eu vou falar de como eu costumo trabalhar. No melhor dos mundos, o melhor momento para um figurinista entrar, no meu modo de ver e de pensar, Melhor dos mundos é ótimo. no melhor dos mundos, é no início, junto com o elenco naquela primeira leitura. Eu tenho histórias ótimas em relação a isso. Eu sempre tive sorte nos meus trabalhos de poder acompanhar, de poder estar junto, né? No primeiro dia, quando o diretor convoca o elenco para fazer a leitura do texto, estar junto é muito importante. Ali você já vai entendendo para onde que vai, é o olhar de todo mundo, do diretor, né? Participar dos ensaios, né? Eu não vou dizer que não funcione de outra maneira, mas para mim é muito importante estar perto nos dias de ensaio, né? Os problemas que surgem, você vê qual o encaminhamento, que linha que o trabalho tá buscando. Você tem esse entendimento, ajuda você na hora de criar o conceito para o espetáculo. Porque esse espetáculo não sai da minha cabeça, né? Ele sai a partir do texto, a partir do que as pessoas estão fazendo, do que elas estão querendo falar, de como elas estão querendo falar. Né? A partir disso, eu vou criar um conceito, eu vou apresentar esse conceito para o diretor,
E se a gente tiver em comum acordo, não realmente é por esse caminho, aí sim eu vou sentar, vou fazer os croquis, enfim. Quer dizer, você acha que isso influencia até assim a ação corporal do ator? Por isso que você gosta, talvez essa, você gosta de ver qual é a ação dele em palco para você também poder trabalhar este lado do É figurino. isso, porque a gente vai conseguir entender qual é a necessidade do espetáculo e qual é a necessidade do ator. Que Eu doideira. acho isso, a chance de você errar é menor, né? De que você cria um trabalho, você desenvolve um figurino sozinha no seu canto, depois você traz e olha, e apresenta, é esse. Poxa, mas esse não vai contemplar, né, tudo que a gente está fazendo em cena. Pode acontecer. E se a gente está perto, você já está acompanhando, você sabe qual é o caminho. Nossa, isso aqui eu vou... Porque o trabalho do figurinista é ajudar a contar a história, né? É um braço da encenação. O figurino não entra só para deixar aquilo bonito, mas é para ajudar a contar. Então, se eu estou ali para ajudar a contar, se eu participo o quanto antes desse trabalho, desse processo, facilita para mim também, facilita para todo mundo, na verdade. Né? Um trabalho extremamente complexo, né? Assim, não é um trabalho. A gente acha que é só, como você falou, né? Que adianta chegar lá, tá aqui o que você vai usar, né? Põe e pronto. E aí não conta. Nossa, a gente assiste muitas peças e às vezes você olha para o espetáculo e aquilo é deslumbrante de ponta a ponta, e às vezes você olha para o espetáculo e você vê que ele tem dois braços ali, você diz, meu Deus, tem uma coisa ali que eu costumo chamar de unidade, né? A gente tem que se preocupar com a unidade do todo no espetáculo, principalmente, né? Porque é isso que você vai mostrar, né? Às vezes a pessoa que está assistindo, ela nem sabe o que é que está errado, mas às vezes ela percebe, olha, aquilo não está tão bom, não é tão interessante, né? Porque alguma coisa deixou de ser pensada, eu costumo pensar. Tem uma passagem muito interessante, uma época, trabalhando ainda no núcleo, o Zé se voltou para mim e disse assim, se eu descobri que está tendo um curso de férias sobre figurino em Londres, e você tem que ir. Eu falei, como assim tem que ir? Ele falou, não, você tem que Tá ir. É o seguinte, fácil, né? ó, Tá a fácil. gente vai, você se vira aí. Em 6 meses a gente vai estar em Londres fazendo esse curso. Eu falei, vamos embora. Achei aquilo, porque eu sou muito assim, vamos para cá, vamos. Se aquilo me pega, eu me entrego naquilo, né? E a gente foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, porque olhar como o inglês, como é o olhar do inglês para o figurino, é uma coisa rica, porque o trabalho deles, o cuidado, eles vão. O trabalho deles se inicia também junto com o trabalho dos atores. Eles estão fazendo um estudo de mesa sobre o figurino e o figurinista está junto. O figurinista faz uma espécie de entrevista com cada ator, para cada ator falar o que o seu personagem acha dos outros personagens da peça. E o figurinista cruza essas informações nessa construção. É uma coisa rica, 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 rica. Então, a gente ficou uns 10 dias estudando, assim, uma pequena imersão, né, sobre esse olhar deles no figurino, e a gente trouxe muita coisa para a nossa prática aqui. Assim, primeiro foi um choque, né? Eu recebi um choque, eu fiquei, assim, alguns dias passada com a forma deles trabalharem. E aí, depois, quando a gente voltou, ainda meio em choque, eu falei assim, bom, a gente não vai ser, a gente não vai ser Londres, a gente não vai ser inglês, a gente não vai ser nada disso, mas vamos pegar, né, ver o que ficou e utilizar da melhor forma possível essa visão que a gente teve, esse olhar, né? Então, eu considero o figurino, assim, muito importante, eu faço sempre com muito carinho, eu gosto muito de estar presente desde o começo, eu gosto de levar essa criação do conceito para o diretor e até para o grupo. Depois disso, eu gosto de desenhar, né, apresentar os croquis, olha, é isso aqui então que eu vou entregar. Né? Gosto de entregar com antecedência também, porque como eu sou atriz, eu sei da importância disso para o trabalho do ator. Né? Você poder fazer os seus ensaios já com aquele sapato que é do figurino, com aquele figurino que você tem a troca, e você já poder saber, não, eu preciso desse tempo para trocar, eu preciso que, né, tal pessoa me ajude a trocar, eu preciso de ter uma camareira para me ajudar, eu não preciso. A mesma coisa eu penso em relação ao cenário, né?
com muita antecedência para o ator poder tirar partido disso. Para isso não ser um elemento que chegue uma semana, 10 dias antes, e ele ter que se virar para adaptar toda a sua criação com aquele elemento novo, gigantesco que chegou. Né? Então, trabalhar com essa antecedência é uma coisa que eu gosto muito de fazer, procuro fazer nos meus trabalhos. E você deixa essa área extremamente... Nossa, é interessantíssima. Eu estou viajando, é que você está falando, eu estou numa viagem... Porque eu imagino que até a parte técnica do figurino, esse trabalho de você saber, quando você fala em trocas de roupas, tem peças que tem muita troca, né? Como é que é isso numa entrada de uma coxia para ser fácil, né, de tirar uma peça e colocar outra e que ela fique da melhor maneira possível, né? Não é um negócio... Exatamente. Então, na hora de executar, você tem que estar atento a isso. Às vezes, você não pode ter um botão que é botão de casa, às vezes tem que ser um botão que é de pressão, né? Então, tem que pensar com muito cuidado nessas etapas para ajudar a contar essa história e não atravancar, né, no meio do caminho. E às vezes você precisa ter uma equipe em volta de um ator, ou às vezes são outros atores que ajudam aquele ator a trocar de cena, né? A gente tinha uma cena no Senhora dos Afogados, que a personagem Moema, ela tinha assim, era uma saída da coxia, era como se ela saísse, desse meia volta e voltasse com outro figurino. Era uma coisa assim extremamente rápida e ela já entrava pronta para fazer o que ela tinha que fazer. Então, quando ela já chegava assim na coxinha e éramos lá 4 pessoas, uma num braço, no outro, nos pés, tinha uma pessoa só para o sapato, uma pessoa só para a saia, uma pessoa só para tirar a roupa, a outra já vinha e punha. Então, era assim, parece um... Já viu, né? Já viu como troca um pneu, né, em corrida de carro? Era mais ou menos isso. Pit stop, exatamente isso. Exatamente isso. Mas tudo pensado, a roupa tinha que ser certa, o tipo do botão, o tipo da gola, o sapato não podia ter fivela, tinha que ser um sapato de, sabe? Então você tem que adequar o que se usava naquela época, mas que tem que ter aquele facilitador para a coisa acontecer, né? Para a coisa acontecer. Aconteceu algum acidente já, ou alguma situação assim, que você planejou um tipo de figurino e quando iniciou isso, quando começou a peça, não vou ter que fazer um reajuste? Isso acontece? Olha, ajuste sempre acontece, mas como eu gosto de trabalhar com antecedência, a gente tem ensaio para isso, né? Então, alguma coisa não dá certo, a gente altera, muda, né? Refaz, por que não? Né? Em alguns espetáculos você precisa também acrescentar alguma coisa, olha, você tem a visão do todo, fez falta, tal acessório. Então, isso é possível fazer quando você trabalha com essa antecedência e tem esse olhar, né? Você está no processo, você está vivendo o processo. Você olha o resultado do seu trabalho e você olha, ainda não está pronto, ainda preciso acrescentar isso ou tirar, vamos modificar, isso vai facilitar. Isso acontece sim, né? E é o que ajuda... Pode falar. É o que ajuda a gente a chegar no resultado que se quer, né, para o espetáculo. É esse momento de você poder entregar, voltar, olhar, ajustar. É que você deixou tudo tão maravilhoso que eu estou assim, com um monte de pergunta para te fazer. Então, pode perguntar. Eu estou ansioso. Eu queria te perguntar assim, tem algum trabalho que foi um favorito seu? Que você tenha trabalho, foi o que eu mais gostei. Tem isso? Cara, é muito difícil, mas eu tenho assim, Cândida, são muitos. Eu tenho esse Canção de Amor em Rosa assim, no meu coração, porque ele foi muito feito manualmente. Cândida, porque foi onde eu aprendi muito. Na verdade, eu não aprendi tudo em Cândida, mas o mundo se abriu quando eu me deparei com aquilo. Eu me lembro que um dia eu estava na cabine de luz, num ensaio de luz, com o Fran Barros, eu nunca me esqueço, e eu olhei, era um ensaio, e de repente passou a Cândida, tinha uma cena assim que ela atravessava o palco, linda, era a Bia Saido na época que fazia, e eu disse assim, brincando com o Fran, né? Eu disse, ai, Fran, esse figurino é uma coisa, hein, Fran? Ele falou, ai, sem minha luz, eu queria saber o que seria do seu figurino. E a gente dava risada, porque realmente, né, é uma linha que complementa a outra, né? E a Bia Saido, com certeza, ela vai falar, e se eu não vestisse isso e não atravessasse o palco, nada acontecia.
Então, aí eu tenho outros, por exemplo, eu trabalhei na Milionária, e a Milionária foi uma coisa muito incrível, eu sou também assim, foi um presente, né? Uma produção, uma idealização do Sérgio Mastropasqua, e o Thiago Ledier foi o diretor. E na época, eles me convidaram para fazer o figurino, e eu tive a sorte de, no dia da leitura, também estar lá, para acompanhar essa leitura. E aí, tinha uma pessoa, uma atriz faltou no dia, eu acho que eles não tinham ainda essa atriz, ou faltou, não podia, enfim, eu não sei o que aconteceu. E aí disseram para mim assim, Sim, você pode ler? Eu falei, nossa, claro, com o maior prazer. E li, eu não conhecia o texto da Milionária. E aí eu li o personagem da Mulher da Fábrica e fiquei encantada com aquilo, encantada, assim. Falei, gente... E na volta, terminou a leitura, na volta estava dando carona, acho que para o Thiago, e o Thiago Carreira, o Thiago Ledier. E aí, no dia, na hora de dar tchau, eu falei para o Thiago assim, sabe quando sai? Eu falei, ai, Thiago, aquela Mulher da Fábrica, acho que posso fazer, hein? Dou conta de fazer ela. De encantada que eu estava com a personagem. E assim passou, todo mundo riu, tudo e passou. E eu continuei pensando no figurino e tal. Aí, uma outra vez me ligou a Patrícia Pichamoni, dizendo, olha, Si, a gente estava pensando aqui e a gente acha que dá para você realmente fazer a Mulher da Fábrica. Gente, que presente, porque ao mesmo tempo que eu ia atuar no espetáculo, eu ia vestir todo mundo no espetáculo. Foi também um aprendizado, assim, incrível, sou imensamente grata ao Sérgio, ao Ledier, né, e trabalhar ao lado de um elenco tão maravilhoso quanto foi da Milionária, que inclusive deu o prêmio Shell para Cris Couto, né, de melhor atriz. E assim, é fascinante, né? Eu sou uma pessoa assim apaixonada pelo que eu faço. Não precisa nem falar, porque você já deixou todo mundo apaixonado. Quem está te ouvindo está apaixonado. Não quero mais ser diretor. Eu brinquei com o ator dele, ele falou tanto da direção, mas com uma paixão como a sua aí falando, que eu falei assim, quero ser diretor. Eu falei, agora eu não, agora eu quero ser figurinista. Agora eu já mudei. Bem-vindo! Muita gente fora do meio teatral ele não conhece a importância da Casa da Gioconda, no bairro do Bexiga, em São Paulo. Conta pra gente sobre sua participação no núcleo criativo do coletivo Casa da Gioconda. Então, eu cheguei na Casa da Gioconda em 2018. E, na verdade, foi para substituir uma atriz num processo, uma abertura de processo, na verdade, né? Não era estreia de peça, não era nada, mas eles queriam mostrar o resultado de um período que eles tinham ensaiado um texto, e essa pessoa não podia, acho que umas 2 ou 3 apresentações, e eu fui apresentada à casa para substituir. Essa casa fica no Bexiga, e o proprietário e diretor artístico da casa é o Milton Morales. Ele é um dramaturgo, né, contemporâneo, ele já escreveu e foi premiado com vários textos e infantis. A casa, ela funciona desde 2010, teve alguns períodos aí de hiato que a casa fechou, porque é difícil você ter o subsídio também para manter, né, o espaço sempre aberto. Depois ela fechou de novo porque o Milton investiu na casa para modificar o espaço, né? Antigamente ela tinha um formato de casa mesmo, onde abrava várias atividades artísticas, e hoje ela já mudou o seu formato, é um teatro mesmo, uma caixa preta, então tem um espaço na frente onde é o café, onde as pessoas aguardam aí para o início do espetáculo, enfim. A casa modificou, mas ele sempre empenhado em fazer, em realizar essas obras de ele mesmo, né? Sozinho. Mas então, nessa época eu fui substituir essa atriz, o texto se chamava Abecenas Paulistanas. O Milton é um dramaturgo que ele prioriza muito assim a história e a memória das coisas, né? Então, muito dos textos dele, você tem essa coisa da memória e da história. Abecenas Paulistanas é o seguinte... Ele identificou nas canções do Adoniran Barbosa os tipos, né, que a gente poderia chamar de personagens, e ele escreveu uma história tentando mostrar como que hoje em São Paulo estariam essas pessoas, esses tipos, esses personagens. E aí com as canções de Adoniran Barbosa. Então era uma peça
super bonitinha, aconteceu essa abertura de processo, e depois a peça ainda não foi para frente, porque a gente ainda não teve verba, não teve patrocínio ainda para esse projeto, mas é uma peça linda. Então, assim, é muita memória, né? A história, ele sempre procura valorizar isso. Então, eu fui para substituir essa atriz e depois nunca mais saí. A gente acabou se envolvendo em outros projetos. Ele tem um outro texto que se chama Bexiga, a Saracura Piô, que ele conta a história do nascimento do bairro. A peça começa no fim do século XIX e ela se estende até anos 40, 50, então ele vai fazendo essa trajetória e contando como que o bairro se desenvolveu, com a presença dos negros, com a presença dos italianos, como que os cortiços foram se formando, como que a sociedade se desenvolvia, né? O bonde, enfim, os rios do Bexiga, a peça vai passando por tudo isso, quando você vê, é um resgate da memória, né? Então, o Milton sempre tem esse olhar para a memória do bairro, da região, né, e para a história. Então, eu acho que isso é de fundamental importância, tanto para o bairro quanto para a cidade de São Paulo, né? Esse olhar artístico para esses períodos específicos da história da gente. A gente tem, assim, um jeito de olhar para as coisas que a gente vai... Essa memória vai se perdendo. Né? Você até sabe que existiu, mas ela se perde, né? Ela não é tão valorizada, porque o passado de ontem também define muito o hoje da gente, né? Como que a gente vive, como que se dão as relações sociais de hoje. Então, o Milton tem esse cuidado e esse olhar, e eu acho que isso, assim, é uma das coisas de maior importância para a existência da Casa da Gioconda, lá no bairro do Bexiga. Nossa, que trabalho incrível, incrível. É incrível, é incrível. Eu vou abrir agora, um espaço que eu vou chamar de Espaço Si Teixeira. Olha que importante, hein? Não é uma caixa preta, mas é um espaço aqui dentro do teatro, entre fotos. Eu gostaria que você falasse assim, os seus desejos, seus projetos, planos de trabalhos que você tem, né? Óbvio que a gente está vivendo essa loucura toda, mas o que está aí na manga, né? E deixa aí os seus contatos para o pessoal que quer entrar em contato com você, com a atriz, figurinista, cenógrafa, cabeleireira, maquiadora, enfim, seu espaço. Então, eu acho que o meu desejo hoje é desejo, né? Um desejo mundial, vacina para todo mundo. Vacina, vacina, porque aqui a gente quer sair da clausura, né, das nossas casas, pelo amor de Deus. E em segundo, o meu desejo maior era que a gente pudesse ter incentivo, né, cultural. Né? Não falo para mim, eu não falo para o espaço onde eu me dedico agora, eu falo assim que é de maneira geral, né? Eu acho que trabalhar a cultura de um povo, né? Enfim, a cultura em geral é aonde traz, né? Riqueza para as pessoas, né? Educação, cultura, são coisas importantíssimas, porque quanto menos se trabalha com isso, mais a humanidade se perde, né? Ela se perde nas suas próprias decisões, ela se perde no seu próprio, no próprio conduzir da sua vida, né? Então, eu fico assim imaginando que poderia ter esse momento, né? Que a gente tivesse um pouco mais de apoio na cultura, né? Apoio mesmo, apoio, projetos culturais, sabe? Que a arte seja olhada no nosso país de uma outra forma. Quem sabe, né? Isso um dia possa se realizar, né? E hoje em dia, a gente tem muita coisa assim que a gente está colocando no forno, né? Lá junto na Casa da Gioconda. Quando eu cheguei, quem me apresentou a Casa da Gioconda foi o Alexandre Meirelles, né? Um ator também que trabalhou comigo no Núcleo Experimental. A gente já fez muito trabalho junto aí por fora, e a gente sempre trabalha muito em cena junto. Ele é o meu parceiro na peça Milionária, né? Ele faço cena com ele mais uma vez. E hoje ele foi contemplado com a Lei Aldir Blanc e ele está dirigindo um texto também do Milton Morales chamado Histórias de Chuva. E nesse texto que ele dirige, juntamente com o Thiago Ledier, eu faço o figurino e o cenário para esse espetáculo.
Então, assim, eles estão hoje trabalhando o texto de forma virtual, né, online, mas vai ter um momento aí que a gente vai ter que pegar, que a gente não sabe qual vai ser esse momento, né, pegar e desenvolver esse trabalho de figurino e de cenário, que por enquanto ele já existe assim no mundo das ideias, né, tem uma coisa muito bem já pensada, mas que a gente precisa pôr a mão na massa para realizar. Fora esse espetáculo, eu tenho um outro espetáculo, são muitas coisas no forno. O Milton Morales, ele escreveu aí, há um tempo, ele escreveu um texto chamado 5550, que a gente foi convidado, acho que uma meia dúzia de atores convidados para fazer a leitura, e o dia que a gente leu esse texto, eu me apaixonei de um jeito, que eu cheguei em casa, eu peguei o texto e disse assim, gente, é o seguinte, eu fiz a leitura de um texto incrível, vocês precisam ouvir. E eu li o texto para minha família. Eu saí de uma leitura, cheguei na minha casa e li de novo, de tão apaixonada que eu fiquei. E é um texto que trata, ele se passa num bar às 5 horas da tarde, são 5 pessoas. Então, 5 pessoas às 5 horas da tarde num bar por 50 minutos. E são histórias específicas de pessoas comuns, essas histórias às vezes se cruzam, mas o que elas mostram são as relações dessas pessoas, a vida delas em relação às outras pessoas e como que o contexto social e político que a gente vive hoje interfere na vida dessas pessoas, de que forma que elas não se percebem disso, mas tem uma coisa maior que existe, né? E que manipula a vida de todo mundo, né? Manipula a vida de todo mundo. Então, é uma peça muito maravilhosa. E a gente leu isso com alguns autores, e quando foi 2019, 2019, a gente já nem sabe mais nessa coisa do tempo, a gente está... 2019, a gente começou a ler o texto, o Milton falou assim, vamos ler, eu e você, vamos estudar, vamos ver o que você acha, o que eu acho, a gente vai discutindo. E quando a gente viu, a gente estava levantando algumas coisas da peça. Aí o Milton falou, vamos fazendo essa cena aqui, porque daqui a pouco chega um outro ator, e a gente lhe chama mais um outro ator, e vem e faz. E aí a gente fazia aquela, no dia seguinte ele falava assim, mas eu acho que aquela outra cena a gente também pode fazer, hein, nós dois. Então, são 5 personagens num bar, às 5 da tarde, 50 minutos, e a gente foi fazendo. Quando a gente viu, a gente fez todos os personagens, porque a gente entendeu um conceito para a peça, que seria trabalhar também com bonecos de tamanho real e bonecos em miniatura, e a gente intercalando isso tudo com a nossa narrativa, e a hora vivendo esse personagem, hora não, e a gente conseguiu desenvolver, levantar praticamente a peça toda. Acho que a gente tem uns 80% a 90% da peça já levantada. Aí depois de 2020, né, 2020 foi essa coisa toda parada, que a gente teve que se distanciar, né, a gente não mexeu mais, mas tem essa peça quase pronta. E aí, no momento que a gente ficou parado, ele nunca para. Eu digo, Milton, você não para. Ele escreveu uma outra chamada 4440, que forma daí o díptico com essa peça 5550, que daí mostra também toda essa questão social envolvida também, mas é num ambiente corporativo que se desenvolve. E a gente vai trabalhar nessa mesma linha. Daí são 3 atores. Ele, eu e o Thiago Ledier também, que a gente que vai fazer a peça. E também vamos trabalhar com bonecos. A gente está nessa pesquisa de trabalho com bonecos e a gente acha que está funcionando muito bem, né? E fora isso, a gente tem também... Ele me apresentou um texto chamado O Polígono, que é um monólogo, que quando eu li também me emocionei muito, achei muito lindo. É uma peça que fala sobre memória, né, de um tempo assim, onde as pessoas se reuniam em torno do fogo para contar a história, né, para reverenciar, né, o passado delas e a sua origem e tudo mais. Mas é uma peça também atual, né? Então ele vai para a memória, mas ele mostra isso dentro de um contexto atual, para a gente poder repensar nessa coisa de valores, nessa coisa de memória, né? Hoje a gente vive num mundo tão rápido e dinâmico, tão virtual,
né? E ele fala muito do contato, do olhar para o outro, de viver mesmo cada momento, né? De verdade. E aí ele me apresentou esse texto, eu me apaixonei, e aí recentemente também escrevi um projeto, né? Eu consegui escrever na lei, no Zé Renato, vamos aguardar se a gente tem a sorte, né, de ser contemplado para a gente poder fazer esse trabalho também. Então, assim, são muitas coisas no forno, né? O Bexiga Saracura Piô também tem uma coisa já começada, que a gente já ensaiou, e aí vários formatos se apresentaram para a gente, porque vamos fazer esse espetáculo assim, veio a pandemia, não dá, como é que a gente pode mudar? Como é que a gente pensa nesse espetáculo para um outro formato? Então, a gente tem trabalhado várias ideias, são muitas coisas, assim, no forno para acontecer, e vamos ver se, né, a gente quer fazer o quanto antes tudo, né, porque a gente tem sede de falar, né, a gente tem sede de falar, a nossa arte propicia isso, né, a gente poder falar das questões que estão dentro da gente, né, que a gente tem uma inquietude aí por conta delas. Então, eu espero isso, esses são os meus desejos, né? E aí vocês podem me acompanhar pelo Instagram, si.teixeira, né? Ainda pode conhecer um pouco do meu trabalho lá. E eu queria falar também que a Casa da Gioconda tem um canal no YouTube, que é um canal novo também, está começando agora, e que durante a pandemia a gente fez vídeos que são assim reuniões da equipe criativa da casa, contando um pouco de como a gente desenvolve cada processo. Então, somos nós 4 trabalhando, trocando, enfim, tem tudo lá, de cada desses últimos projetos que eu falei para você, e acho que mais alguns ainda, porque tem o monólogo do Thiago, do Alexandre Meirelles, também que a gente conta como que é o processo de criação, e a gente já vai lançar, acho que semana que vem a gente já está lançando esses vídeos, então o canal é Casa da Gioconda, se você tiver interesse, entra lá, né, e se inscreve para poder acompanhar os trabalhos da casa. Com certeza, não vamos deixar para trás, não. Nossa, eu estou apaixonado por tudo que você faz, impressionante assim como a gente ficou. Que bacana, que aula, que coisa maravilhosa, né? A gente não faz, não tem noção do que está por trás. Parece que é uma coisa tão simples, né? A parte de figurino, o ator a gente está acompanhando há mais tempo, né? Então, quando a gente fala dessas coisas que não é tão comum falar aqui no canal, que é o trabalho de um diretor, o trabalho do iluminador, o trabalho do figurinista, você fica apaixonado, você fala, que coisa maravilhosa. É tudo muito importante, né? Tudo muito importante. Cada etapa dessa, cada setor desse ajuda a contar a história. Eu sou muito apaixonada e eu tenho sorte, porque em muitos projetos agora eu vou estar atuando, vou estar fazendo figurino, vou estar fazendo cenário, né? Então eu vou estar junto nessas frentes. A gente também tem sempre um pessoal que a gente costuma trabalhar e tem afinidade para chamar para a luz, né, para chamar para compor uma trilha, né, e tudo isso vai se estreitando para a gente chegar num resultado bacana de trabalho. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, muito. Assim, hoje eu não saberia fazer outra coisa. Hoje eu não sabe. Quando eu deixei a educação, antes de eu deixar a educação, que eu tinha ainda essa paixão, que eu ia levar as crianças para o teatro, e eu dizia assim, mas um dia eu faço, um dia eu me aposento, e aí quando eu me aposentar, eu vou estudar teatro, eu vou fazer teatro. E graças a Deus que eu não esperei me aposentar, foi muito antes disso que eu resolvi estudar. Então, assim, acho que eu ouvi mesmo o coração da gente, né? E resolvi estudar e eu não saberia hoje fazer outra coisa, de forma alguma. Eu sou realmente apaixonada. Que legal. Si Teixeira, você foi um presente aqui para o canal. Eu quero te agradecer mais uma vez Imagina, por você ter participado imagina. e dado um pouquinho aí do seu tempo, que pelo jeito está lotado de coisas, de tarefas. Nós estamos esperando assim muito, mas assim, sedentos, porque tem tanta coisa. A gente já conversou com Sim, tanta gente aqui no canal e tem tanta coisa para sair que a hora que para sair, sair. falar pode ir, Nossa, a gente vai ficar assim, não vai saber para onde olhar. não vai saber para onde, graças a Deus, vai ser muito rico. Vai ser muito, vai ser maravilhoso. Então, muito obrigado por dar esse Verdade. tempinho aí. Eu que agradeço novamente pelo convite, eu fiquei muito feliz e eu fico imensamente agradecida por saber que existe um canal tratando desse assunto, trazendo esse tipo de conteúdo. Porque o teatro, assim, a existência dele ela é rápida, né? A peça está em temporada, ela existe.
Depois, quando termina a temporada, ela existe dentro de cada um que foi assistir e guardou um pouco dela para si. Mas ela não existe mais. Onde está a peça? E o canal de vocês eterniza, né? A nossa arte. É simplesmente isso. É maravilhoso e eu sou agradecida por isso. A ideia é essa. Obrigado. E para você que está nos acompanhando aqui no canal, lembre-se de fazer a sua inscrição no canal, deixa lá o seu joinha, o seu like, assim que se fala, para que você seja avisado de todas as novidades que o canal tem para você. E também nós vamos dar um outro desafio, não sei se é desafio o nome disso, mas assim, coloque para a gente qual é o ator, ou um figurinista, ou um maquiador, ou um iluminador, enfim. Quem é essa pessoa que está ligada ao teatro que você gostaria que viesse aqui no canal e desse uma entrevista para a gente vai entrar em contato com essa pessoa e traz essa pessoa um pouco mais próximo de você. Até o próximo Teatro Entre Fotos. Tchau!